Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Deus. Não dá para ver, mas eu estou tremendo aqui. Esses dias a Júlia e alguns amigos, nós fomos lá no Hopi Hari, né? E aí tinha a montanha-russa lá que um atribulado convenceu eu e a Júlia a ir. A sensação da descida é a mesma sensação agora. Que Deus nos dê graça, né, para poder servir Ele nessa noite. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro. Nós leremos do primeiro capítulo, do versículo 3 ao versículo 5, irmãos. Primeira carta de Pedro, está lá no Novo Testamento. Primeiro capítulo, os versículos de 3 a 5. Todos acharam? Vamos ler juntos? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Deus amado, nós nos aproximamos do Senhor nessa noite, com todo o temor, diante da Tua presença, que é santa, que é bendita, e nós clamamos ao Senhor, que ditou essas palavras a Pedro para que ele escrevesse, que o Senhor, da mesma forma que inspirou Pedro naquele dia para escrever essas santas letras, Pai, possa iluminar o nosso entendimento nessa noite, possa abrir os nossos olhos espirituais, abrir, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, quebrantar, Deus, nosso coração que é tão duro, nos fazer, Deus, experimentar das coisas maravilhosas que o Senhor tem para nós. Espírito Santo, age neste lugar com poder, com graça, de tal maneira, Deus, que nós saímos daqui totalmente transformados pelo Senhor, pela Tua palavra, de tal maneira que durante essa semana, Deus, nossa vida possa ser impactada pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor faz em nós. É o que nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. O contexto aqui dos nossos irmãos não era nada fácil. Viver no primeiro século e ser um cristão no primeiro século era um grande desafio. Você talvez se recorda que quando Pedro escreve a primeira, a segunda carta, é constante que ele conforte os irmãos, que ele traga palavras de esperança, palavras de ânimo, palavras que tentam ali fortalecer a fé daqueles irmãos. Quando você também vê ali em Tiago também tenta fortalecer aqueles irmãos, mostrando a ele que as provações, que as dificuldades, que os sofrimentos, eles tinham um propósito. E por que esses homens escrevem dessa forma? Por que eles dão tanta ênfase no sofrimento, nas dificuldades da vida, nas aflições que nós passamos? Porque era difícil ser cristão no primeiro século. Esses irmãos, eles experimentavam de açoites, eles tinham seus bens confiscados pelo governo, eles apanhavam, eles assistiam seus pais morrerem, seus filhos morrerem, seus amigos serem lançados às covas dos leões. Eles assistiam Nero, que era o governante naquela época, com prazer, lançando os cristãos para que os leões os comessem.
Era tão grande a perseguição, irmãos, que em um determinado momento ali, houve um grande incêndio que tomou conta de toda a cidade. Deus, por sua graça e misericórdia, poupou uma única vila, que era a vila onde os cristãos moravam. Então Nero olha para aquele momento e fala: está vendo? Foram eles que colocaram fogo na cidade. Então, a partir daquele momento, Nero tem prazer em massacrar os cristãos. Ele chegava para os cristãos, colocava ele nas fogueiras e dizia: vocês não querem brilhar? Vocês não querem brilhar a luz? Então brilhem. E ateava fogo. E as pessoas ficavam queimando por toda a noite. De tal maneira que em alguns momentos a cidade ficava toda iluminada. Era esse o contexto que nossos irmãos passavam. Eles perdiam tudo. Perdiam sua família, perdiam seus bens, suas posses. Mas aqui Pedro quer ensinar aqueles irmãos algo que eles não podem perder de forma alguma. Algo que, por mais que estejam difíceis as circunstâncias, as dificuldades da vida, você não perde. Então hoje nós vamos ver, irmãos, que nós temos uma salvação em Cristo Jesus, que nós temos uma herança guardada para nós nos céus, e que o próprio Deus nos conduz em triunfo até que cheguemos a essa herança bendita. Isso você não perde. Isso você não perde. E por isso Pedro, irmãos, começa esse trecho dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro vai falando: olha, bendigam a Deus, louvem a Deus. Diante das dificuldades, vocês estão perdendo tudo, mas louvem a Deus. E então aqui Pedro vai nos dar motivos pelos quais nós podemos louvar a Deus, independente das situações. E o primeiro motivo que ele nos dá é a grande misericórdia de Deus. Porque ele diz: segundo a sua grande misericórdia. Os irmãos se recordam, os nossos primeiros pais no Éden, eles podiam usufruir de todas as coisas que foram criadas, mas Deus dá a eles uma única restrição: ora, da árvore do bem e do mal vocês não podem comer. Então nossos pais pecam, eles comem daquele fruto, e o que eles mereciam era a morte eterna, a total separação do Deus que era bondoso, gracioso. Mas então Deus age com misericórdia, Deus age com graça, com bondade, e nós também éramos daquela forma. Nós éramos uma massa caída, pessoas longe de Deus, afastados da bondade de Deus, da sua graça. Mas Deus nos age em nossas vidas com graça, com bondade, com benevolência, com amor, e Ele nos atrai à sua presença. E esse agir de Deus, esse aproximar-se de Deus, é a sua graça, é a sua misericórdia, porque misericórdia não dá aquilo que nós merecemos. Isso é misericórdia, é você não receber aquilo que de fato você merece. Mas Deus age conosco com a sua misericórdia. Pense na misericórdia de Deus, meus irmãos. Pense na bondade de Deus, o profundo amor de Deus para conosco, que mesmo rebeldes, mesmo desejando coisas que Ele odeia, Ele estende a sua boa mão. Ele nos dá o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Por isso Pedro diz: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. E ele continua e nos dá outro motivo, que é a regeneração. Nos regenerou para uma viva esperança. O que é regenerar? Regenerar é dar vida de novo, é fazer nascer de novo. E é isso que Deus faz. Agora Deus gera uma nova vida em nós. É o ato de Deus tirar o nosso coração de pedra, aquele coração que é duro, que é resistente às coisas de Deus.
E Deus colocar um coração de carne, que ouve as coisas de Deus, que é sensível à voz do Senhor. Isso é regeneração. E como que você sabe que você nasceu? Como você olha para alguém e fala, ele nasceu? Você vê, você põe a mão, você sente, ó, estou aqui, estou ouvindo a Tainã falar, estou enxergando as pessoas aqui neste lugar, estou sentindo o ar encostando na minha pele. Então você sabe que você está vivo. E como você sabe que você reviveu? Como que você sabe que você foi regenerado? É o fato de você ter os sentidos espirituais funcionando. Você consegue ouvir a Deus falando com você. Você consegue contemplar as coisas de Deus. Você consegue sentir prazer nas coisas do Senhor. Você consegue desejar as coisas de Deus que antes você não desejava. Você começa a lutar contra os pecados que estão dentro de você. Aquilo que antes te dava prazer, agora te dá nojo. Então você olha e fala, renasceu. E por isso, louvado seja o nome do Senhor. E isso é algo que você não perde. Além disso, irmãos, em terceiro lugar, Pedro nos diz que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Isso é muito importante. Mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Ora, irmãos, se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa esperança não existia. Mas como Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós temos uma viva esperança. Nós temos um motivo pelo qual crer. Isso é maravilhoso. E o que é uma esperança morta? Uma esperança morta é aquilo que a pessoa deseja, a pessoa quer, a pessoa trabalha, ela se esforça para alcançar aquilo, mas chega no final e não dá certo. Isso é uma esperança morta, mas a nossa esperança é uma esperança viva. Viva. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E isso é muito importante. Olha aí em Romanos capítulo 6, versículo 5. Isso é importante, irmãos, porque se Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitaremos com Ele. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E nós que somos de Cristo, nós morremos todos os dias com Ele nessa terra, através das perseguições, através de renunciar à nossa própria carne. Nós morremos todos os dias. E o que Pedro está dizendo aqui é que da mesma forma que nós morremos com Cristo todos os dias, nós também seremos ressuscitados com Ele. Isso é lindo, porque isso é uma doutrina muito linda que se chama a união mística com Cristo. Ora, uma vez que nós somos unidos com Ele na sua morte, nós também ressuscitaremos com Ele. Isso, irmãos, é algo para chamar a nossa atenção, porque o mundo está em pavor. Todos temem a morte. Todos temem que algo possa acontecer. Nós acabamos de sair de uma pandemia, onde o maior medo era que perdêssemos a vida. O mundo teme e vive à espera de um perigo iminente. Mas nós temos a garantia escrita, irmãos, pelo próprio Deus, que a morte não é o fim. A morte não é o fim. Eu tenho um grande amigo que ele sempre diz, ele infelizmente não conhece o Senhor ainda, e então tudo que ele vai fazer, ele justifica, a vida é uma só. Então até ele estava no parque com a gente estava na montanha russa, vai, não vai, a vida é uma só. Aí ele faz.
nós não pensamos assim. Para nós a morte não é o fim. A morte é uma continuação da nossa existência para uma verdadeira vida. Uma vida plena, cheia de graça, cheia de glória, de bondade. E por isso nós podemos descansar, meus irmãos. E por isso nós podemos esperar e viver nessa terra e aguardar nessa terra. Porque nós temos uma viva esperança. Diferente daqueles que não conhecem o Senhor. Porque para eles a morte é o fim. Nós temos uma viva esperança, irmãos. Porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Porque o túmulo está vazio. Em quarto lugar, Ele nos promete uma herança. Olha aí o versículo 4. Ele nos regenera, Ele nos dá a vida para uma herança. Aqui é importante, irmãos, porque herança é diferente de salário. Herança é diferente de salário. Salário é algo que você ganha, ou no começo ou no final do mês, mas que é algo que é fruto do seu próprio esforço, do seu trabalho, das horas que você dedicou. Salário é algo que nós merecemos por algo que a gente tenha feito. Mas herança, basta nascer. Nesse caso, irmãos, basta renascer. Quando nós renascemos, nós somos adotados por Deus. E nós temos agora o nome do próprio Criador dos céus e da terra sobre a nossa vida. Então nós somos herdeiros dele e cordeiros com Cristo. E tudo que ele tem, ele nos dá. Isso é a nossa herança, irmãos. Herança demonstra a profunda graça, a profunda bondade de Deus. Porque Ele nos deu muito mais do que nós merecíamos. E aqui Pedro, ele nos dá características dessa herança. Primeiro, ele diz que essa herança é incorruptível. Incorruptível é algo que não se desfaz. É algo que a traça, a ferrugem, os ladrões não conseguem alcançar. Nada pode deteriorar essa herança. Olha, quando Jesus, irmãos, nos diz, lá em Mateus, que nós não podemos ajuntar tesouros que a traça e a ferrugem corrói, é disso que ele está dizendo. Mas entenda bem, Jesus não está dizendo apenas sobre questões envolvendo o dinheiro. Jesus está dizendo assim, olha, tudo que você coloca, que a esperança está nessa terra, é algo que se desfaz. Toda esperança colocada nessa terra, ela se esvai como uma fumaça. Esperanças em bens, dinheiro, pessoas, cargos, posições. Isso se esvai. Isso é corruptível. E nós, irmãos, colocarmos a nossa esperança nessas coisas é a coisa mais tola que a gente pode fazer. Porque aqui nós temos a promessa de uma herança incorruptível. Por isso o que Pedro está dizendo para esses irmãos é: bendigam ao Senhor. Vocês estão perdendo tudo, mas existe uma herança incorruptível que Nero não toca, que ninguém pode roubar, que ninguém pode diminuir, que ninguém pode fazer nada. E isso, irmãos, é o que nós precisamos ter. Nós precisamos ter essa perspectiva, essa ideia de que esse mundo é um mundo falido, é um mundo que vai acabar. As coisas aqui vão passar, o dinheiro vai acabar, a nossa saúde vai acabar. E se nós colocamos a nossa esperança aqui, nós somos loucos. Nós somos como aquele homem daquela história que Jesus conta, e que ouve um brado do céu e diz: louco! Hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que você tem guardado, para quem será? Então nossa herança, ela é incorruptível. Outra característica é que essa herança é sem mácula, ou seja, ela não pode ser manchada, ela não pode ser suja. É algo que nós vamos olhar e
não vai precisar melhorar. É algo que você não vai dizer assim, olha, puxa, se fizesse desse jeitinho ia ser um pouquinho melhor. Não, ela é sem mácula, ela é plena, ela é perfeita. É uma alegria indizível e cheia de glória. Depois ele diz que é imarcessível, essa palavra é difícil. Imarcessível. O que é isso? É algo que não murcha. Aqui é a referência que Pedro faz, irmãos. Vocês se recordam que as Olimpíadas se originaram nessa região. E quando alguém ganhava uma competição, então ela recebia uma coroa, um laurel, acho que chama, né? Uma coroa de flores. E ela era venerada, as pessoas batiam palma. Mas aquelas folhas, elas murchavam. Aquela glória, ela passava. A referência é essa. Eles ganhavam aquilo, mas por quanto tempo durava? Talvez um dia, talvez 2 dias, 3 dias. Mas aquilo acabava. Mas a nossa herança, ela é imarcessível. Ela não murcha, ela não perece. Pensa só, irmãos, nós entrando nos céus, na eternidade, sem experimentar de nenhuma diminuição em relação ao prazer, ao gozo, à bondade de Deus, pelos séculos dos séculos, sem diminuição. É uma coisa maravilhosa que é essa nossa herança. E por que Pedro nos lembra disso, irmãos? Para que nós não coloquemos a nossa esperança aqui. Talvez você, como eu, tenha acompanhado o que tem acontecido com os nossos compatriotas lá no sul. Se imagine nessa situação. Você ouve lá que estão chegando chuvas mais pesadas, e as coisas vão chegando mais perto, mas você não dá tanta bola, você acha, não vai chegar aqui não. E de repente chega alguém lá e fala, vamos embora. Não dá tempo de fazer mala, nem malão, nem malinha. Não dá tempo de você guardar a sua TV, que comprou para a Copa do Mundo. Não dá tempo, às vezes, de trocar a roupa. Talvez o que você vai conseguir fazer é pegar seus filhos e sair correndo. É porque toda esperança colocada aqui, irmãos, ela se esvai. E Pedro quer nos lembrar que nós temos uma herança maravilhosa. E por que nós podemos confiar nessa herança, irmãos? Porque o próprio Deus é que está guardando essa herança, reservada nos céus para vocês. Quem garante que não vai murchar? Quem garante que não vai se corromper? Quem garante que vai durar eternamente? É o próprio Deus. Olha lá o que Paulo diz em Timóteo: e por isso estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Nosso próprio Deus está guardando nos céus. O que Paulo está dizendo aqui é que diante das dificuldades, das provações, ele pensava, vai haver um galardão, vai haver um prêmio por aquilo que eu estou passando agora. O próprio Deus está depositando esse prêmio, e é o próprio Deus que está guardando esse prêmio. Portanto, meus irmãos, olha, nós temos motivos de bendizer a Deus, porque Ele nos deu muita misericórdia, porque Ele nos regenerou para uma nova e viva esperança, porque Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, porque Ele nos dá uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, e porque Ele mesmo guarda essa herança. Mas veja bem, o ponto central desse texto, meus irmãos, é a regeneração. É a regeneração. E por isso que é importante nós pensarmos sobre isso, porque não há nada, irmãos, mais triste do
que nós pensarmos ser renascidos em Deus e não sermos. Não existe nada mais triste de nós vivermos enganados, repetindo comportamentos, usando roupas, com vocabulário, externando que renasceu de novo, mas lá no fundo não experimenta da vida de Deus, lá no fundo não tem apetite pelas coisas do Senhor. Por isso teste a tua fé nessa noite. De fato nós somos renascidos, de fato nós conhecemos ao Senhor, porque quem não nascer de novo não vai conhecer o reino de Deus. E é importante a ideia de renascer, irmãos, porque o renascimento não depende de nós. Se você vê um parto, a gente até fala, o bebê nasceu, mas o bebê não nasceu. Ele não faz nada. A mãe tem as contrações, a mãe pare o seu filho. O filho nada faz, ele não move um músculo. No novo nascimento é dessa forma também. Não é algo que nós alcançamos pela nossa força, pelo nosso comportamento, pelo nosso dízimo, pelas coisas que a gente faz aqui, mas é algo que nós recebemos do Senhor. É algo que Deus nos dá pela sua graça, pela sua misericórdia. Quem faz esse trabalho é o próprio Deus. Olha o que João diz lá no seu evangelho: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. O que João está dizendo, irmãos, é que a origem desse nascimento é sobrenatural. Não há nada que você faça, é algo que Deus faz em nós. E por último, no versículo 5, Paulo nos dá ainda mais um motivo para louvar o Senhor. Se Pedro tivesse parado aqui, irmãos, a gente já tinha recebido muito mais do que a gente merece. A gente já teria sido regenerado com uma herança maravilhosa. Mas no versículo 5, Pedro nos ensina algo maravilhoso: que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Olha o que Pedro está nos ensinando. Ele fala: olha, você nasceu de novo, certo? A partir desse momento você começa uma caminhada. O alvo dessa caminhada é a sua herança. E a pergunta que fica é: quem garante que a gente vai chegar até o final? Quem garante que durante a sua caminhada até a sua herança você não vai abandonar a fé? Não vai acontecer algo na sua vida que te abale de tal maneira que você negue aquilo que você creu a vida inteira? Deus podia ter nos deixado, falava: olha, agora eu regenerei vocês, agora eu dei o Espírito Santo, eu ensinei vocês o que vocês precisavam fazer, agora eu vou esperar vocês lá na chegada, é por conta de vocês, vão por suas próprias forças. Mas não é isso que o nosso Deus faz. Por isso é muita misericórdia, porque Ele nos guarda nessa caminhada. E irmãos, o fato de Deus nos guardar é o que nos garante que nós chegaremos até essa herança. O fato dele nos proteger, nos livrar da incredulidade, nos livrar de nós mesmos, é o fato que garante que nós chegaremos no final da jornada. Porque aquele que começou a boa obra em nós, irmãos, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então nós temos essa confiança bendita de que o Senhor está nos guardando. Ele é quem nos segura, Ele nos toma pela mão, é Ele quem nos livra dos perigos e nos livra nos perigos. É Ele que naqueles momentos mais difíceis, de dor, que só você sabe o que está no seu coração,
É Ele que vem e te traz o conforto. É Ele que vem e te enxuga suas lágrimas. É Ele que vai nos guardar, meus irmãos, até o fim. Existe um perigo em ouvir isso, né? Nós podemos ouvir isso e falar: já que Deus está guardando, vou meter o louco, como diz por aí, né? Vou fazer o que dá na cabeça, já que Deus está guardando, e quanto mais Ele me dá graça, quanto mais eu erro, mais Ele me dá graça, então vou fazer Deus derramar essa graça com vontade, vou fazer tudo que é coisa errada. Existe um outro risco também, de nós olharmos para a nossa caminhada cristã, achando que tudo depende de nós, achando que, nossa, cometi um pecado, e agora? Perdi a herança. Irmãos, esse versículo é justamente para nos dar um equilíbrio na nossa fé, de que nós não precisamos colocar a salvação nos nossos ombros, porque é o Senhor que nos guarda. E Pedro escreve isso, irmãos, porque tem um episódio na vida dele que ensina muito bem isso. Você se lembra quando Jesus estava ali na última sexta-feira, os discípulos reunidos na última ceia. Então Jesus diz: olha, alguém vai me trair. E Pedro diz: eu não sei esses outros aí, mas eu nunca vou te deixar. Eu estou pronto para morrer, para apanhar, não vou te deixar. Os irmãos se recordam que Jesus disse a Pedro: Satanás requisitou você para te peneirar, mas eu roguei por ti. Quando te converteres, volta lá e conforta os seus irmãos. Pedro fala: eu não vou te abandonar nunca. Então Jesus se retira dali, vai para o Getsêmani, aquele momento que ele chama Pedro, Tiago e João, fala: olha, vamos orar. O mesmo Pedro que fala: eu nunca vou te abandonar, que depender de mim, Jesus, vai dar tudo certo. Jesus fala: vigiai comigo em oração. Jesus vira as costas, Pedro está dormindo. Jesus volta: vigia comigo em oração. Jesus volta: Pedro está dormindo. Jesus volta: vamos vigiar, porque o Satanás está de redor, vamos vigiar. Ele volta e Pedro está dormindo. Esse ensinamento é muito lindo, irmãos, porque nos mostra e nos alerta, porque se a salvação dependesse de nós, alguns minutos, a gente não conseguiria sustentar. Mas nós somos guardados por Deus, e da mesma forma que Jesus rogou por Pedro, para que ele não se perdesse, para que ele se convertesse. E Jesus não diz assim: ó, se você se converter, você volta para ajudar seus irmãos. Jesus diz quando. Era certeza que ele ia se render diante de Deus. E da mesma forma a nossa salvação, ela não está apoiada nas suas próprias obras, na sua própria vontade, mas é Deus que está te sustentando. E por isso nós temos motivo de bem dizer ao Senhor, de louvar a Ele com todas as nossas vidas, porque nós temos um Deus que nos salvou. Nós temos, irmãos, uma herança bendita nos céus, e nós temos um Deus que nos conduz até chegar no final dessa jornada. Vamos orar, irmãos? Pai amado, nós nos prostramos diante do Senhor nessa noite, e nós queremos te bendizer, Senhor. Louvar ao Senhor porque o Senhor nos regenerou para uma viva esperança. Porque se Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós também seremos ressuscitados para uma viva esperança. Obrigado porque o Senhor preparou um céu bendito e cheio de glória. Porque o Senhor tem algo maravilhoso para nós, algo de uma alegria indizível e cheia de glória, uma alegria, um gozo que não tem fim.
algo maravilhoso que nós não conseguimos contemplar aqui nessa terra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá muito mais do que nós merecemos. E Pai, nós te louvamos também, porque o Senhor nos guarda nessa estrada. Na caminhada cristã, Deus, nós podemos confiar a nossa vida ao Senhor, sabendo que o Senhor jamais nos abandonará. As dificuldades virão, os medos, as incertezas, mas o Senhor continua fiel, e por isso nós te louvamos, ó Deus, nós te bendizemos. Deus, visita os meus irmãos nessa noite, o Senhor sabe quais dificuldades e sofrimento eles têm passado. Deus, que essas verdades possam trazer alento, conforto, consolo a cada um de nós, que nos momentos das dificuldades nós possamos olhar para o Senhor, sabendo que no Senhor nosso trabalho não é vão, sabendo que o Senhor é fiel para guardar o nosso galardão até o dia final. Nós te louvamos por isso, Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça. Seja exaltado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Substância, né? Eu falei para vocês que Tainã tinha muito café no bule, né? Palavra boa.